Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do IRPcast. Já falei para vocês algumas vezes, mas vou falar novamente. O IRP significa investimento, resiliência e prosperidade. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Capelari. Aproveita para já se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Me procura lá no Instagram também, rafael.capelari com 2 L's. E esse podcast fala sobre investimento, fala também sobre empreendedorismo e fala sobre negócios. E eu tenho um convidado, eu sei que todo episódio eu digo que é um convidado especial, né? Todo episódio. Então, é mais um convidado especial, mas esse é ainda mais especial que os outros, porque eu tive a oportunidade de participar do podcast que ele faz. Deixa eu apresentar esse cara aqui para vocês, ó. Engenheiro civil, empreendedor, construtor, investidor, sócio proprietário da Atenta Engenharia e, nas horas vagas, um bom jogador de basquete. Meu amigo Pedro Maranhão. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar agora do outro lado da mesa, né? Eu que sempre estive desse lado da mesa, para falar de um tema que eu gosto bastante, né? Falar sobre investimento, falar sobre empreendedorismo, falar sobre perrengue. Que empreendedor, que investidor que não passa perrengue, né? É isso. Mas muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Fico lisonjeado. Pedro, você é engenheiro igual a mim, né? Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil, além de ser investidor, de ser empresário. O Pedro tem uma história até de tempo, né? Até no tempo que você deixou de ser CLT, foi um tempo parecido com o que eu deixei também. Conta pra gente, como é que foi esse momento de deixar a CLT, de deixar de trabalhar para alguém e começar o seu próprio negócio? Foi meio difícil, tá? Eu poderia falar toda a história bonita e não sei o quê. Enganar as pessoas. Nossa, eu acordei 5 horas da manhã, durante meu banho gelado me veio uma revelação. Gente, não foi assim, não foi assim. Eu investi todas as minhas fichas na carreira corporativa, né? Eu, como boa parte dos engenheiros, você entra na profissão acreditando naquele sonho de que você vai chegar naquele salarião de 40, 50 mil reais por mês, né? Que você via quando estava na faculdade, ou que contaram pra gente na faculdade, né? Então eu investi toda a minha energia na carreira corporativa. Só que chegou uma hora, porque o estresse é muito grande. E o ambiente de trabalho, ele acaba ficando mais estressante. E o local onde eu estava trabalhando naquele momento se tornou uma empresa muito verticalizada. Aí, quando a empresa é muito verticalizada, o negócio vem em cascata, né? Então, o nível de energia, de energia negativa que tinha era muito grande. A cobrança era muito intensa, e uma cobrança intensa por um resultado que o momento ali, que já era na pandemia inteira, né, que foi entre 2019 a 2022... já não conseguia entregar mais esse resultado. Nenhuma obra estava mais conseguindo entregar resultado. Por quê? Contando rapidamente sobre um panorama do cenário em Ribeirão Preto, do cenário desse mercado de construção, principalmente dentro do Minha Casa Minha Vida. Me formei no final de 2014. Tá? Então, em 2014, o que aconteceu? As empresas que eram de capital aberto, que estavam em Ribeirão, voltaram para a capital. Então, saíram todas, então sobrou um gap ali dentro. E a maior construtora que fazia Minha Casa Minha Vida, pode citar nome? No caso aqui na época, bom, até hoje, não sei como que estão os números, mas a MRV reinava aqui dentro de Ribeirão Preto. E ela diminuiu bastante a operação também, porque foi um momento difícil, um momento de crise política também e tal. E tinha acabado o oba-oba da construção civil também, que era todo mundo, era construtor, lançamentos e tal. E outras construtoras grandes que estavam na cidade quebraram nessa época, que também gerou um espaço, gerou um rombo no mercado. E o que acontece? Os prestadores de serviço, a mão de obra, estava disponível. Esse cara ia fazer o quê? Ou eu topo o preço que quem quiser me contratar vai pagar, ou eu vou fazer outra coisa, vender picolé e tal. Então o que acontece? As construtoras que permaneceram, e algumas que até surgiram nesse período, nadaram de braçada. Por quê? Cara, você não quer? Sai, Zezinho, vem aqui. Você não quer? Sai. Tinha fila de mão de obra. Então eles pegavam o preço que o dominante ali, o alfa, pagava, e fizeram menor
diminuir o preço que o Alfa já pagava por conta de oferta e demanda, né? Só que o que aconteceu também nesse período? A demanda caiu bastante por conta da crise, só que a oferta despencou mais do que a demanda. Sobrou um gap. Então a demanda estava superior à oferta. Então muita gente ganhou bastante dinheiro, empresas que se posicionaram nesse momento cresceram bastante. Beleza. Chegou nesse período da pandemia. Construção tudo em alta, chegando construtora nova na cidade, bastante lançamento, demanda aqui, oferta aqui. A mão de obra que estava topando trabalhar no preço aqui, Miguel, você não vai me pagar? Quem está aqui vai me pagar. Estou indo embora. Custo de obra lá em cima. Preço dos materiais, essas coisas lá em cima. Então, o nível de cobrança começou a ser cobrado resultados de coisas que já não era mais possível entregar pelo próprio cenário político. E lógico, cara, eu fui sempre abraçando muita coisa e trabalhando muito e também segurando muita coisa com equipe, muita gente e tal, enfim. Chegou num momento que eu comecei a entrar em colapso. Então, a hora que eu saí da obra pela segunda vez de ambulância, eu falei assim, cara, pra mim, esse aqui é o limite. Então, a história de revelação que eu virei um empreendedor, deixei de ser CLT da noite pro dia, foi esse noite pro dia. Né? Foi guardando também muito estresse, porque a obra estressa bastante. Mas chegou num momento que o cenário estava me sufocando, aquele ambiente já não estava mais cabendo para mim. E então meu corpo me parou. Como é que foi nessa época a sua transição financeira? Pô, tinha um salário vindo todos os meses e de repente esse salário não vinha mais. Como é que você fez? Como é que você gerenciou isso? Você tinha reservas? Você tinha uma reserva de emergência? Você tinha uma reserva financeira? Como é que foi esse período? Eu tinha uma reserva de emergência, eu tinha uma reserva financeira, teve o dinheiro do acerto também, né, do serviço. Só que aí entra no estágio que acho que também todo empreendedor passa, né? Porque você superestima a situação que você tá e o conhecimento que você tem. Então, a hora que eu vi, falei, cara, olha o currículo que eu tenho, olha a experiência que eu tenho. Mais 50 mil metros quadrados construídos. Quem tem isso nessa cidade? Falei, cara, eu vou nadar de braçada. É só eu marketizar isso aqui, vai chover obra para fazer. Pegar um bom marqueteiro. Exato, peguei um bom marqueteiro, gastei uma bala com a agência de marketing e tal, porque, cara, agora eu vou bombar. E deu errado, né? É lógico que deu errado. As coisas não funcionam assim. É tudo plantio e colheita. Entendeu? Então, cara, esgotei todas as minhas reservas, esgotei todo o meu dinheiro, até de fato começar a fluir. Porque nesse mercado, que quando eu montei, minha consultora trabalha com imóveis residenciais de alto padrão, aí, casas em condomínio, e faz também obras comerciais. Então, eu era um Zé Ninguém nessa área. Não importa o currículo que eu tinha aqui nas construtoras e tal. Nessa área eu era uma pessoa desconhecida. É engraçado isso que você falou. Eu já te passo a palavra de novo. Às vezes a gente não percebe que vive numa bolha. E é uma bolha bem pequenininha que ao ser estourada, a gente se perde no caminho. Porque a gente fica naquela bolha, como era o seu caso, como também foi o meu, inserido 15 anos dentro da mesma coisa, do mesmo negócio. E quando você vai fazer uma transição para outro negócio, ninguém te conhece, você não fez nada daquele tipo. Exatamente. E você não tem toda a bagagem, igual você falou, 15 anos, né? No meu caso foram 10. Cara, tudo dedicado para aquilo e de repente, pum, não tô mais conseguindo entregar isso, já não tá mais fazendo sentido para mim e isso não me agrega para esse outro ponto. Por quê? Porque as pessoas não me conhecem, não adianta só eu falar. Né, preciso parecer, preciso ter case. A pessoa falava, não, Pedro, beleza, que legal. Você já fez um Burger King, você já fez uma escola do SESI, mas quantas casas de alto padrão no condomínio você já fez? Exato. Então foi mais isso. A hora que chegou nesse momento, cara, você vai descobrindo. E até hoje, né, cara, cada enxadada é uma minhoca. Tá? Cada dia é uma nova descoberta, todo dia é aquele sentimento de primeiro dia. Né? Todo dia é sentimento de primeiro dia, o que dá pra fazer diferente. Quanto tempo você está empreendendo já? Empreendendo, eu estou há 3 anos. E na construção civil? Na construção civil,
Deixa eu ver, quanto tempo de estágio? Conta, claro. Bom, então se quanto tempo... Estagiário é o que mais trabalha, né? Exatamente, exatamente. Então se quanto tempo de estágio? Estou há 15 anos. 15 anos. Eu ontem fazia uma conta, Pedro, que é interessante, cara. Todo mundo que a gente olha e tem sucesso passou pelo crivo das 10 mil horas. Verdade. É assim, é impressionante. Toda pessoa que eu chego, eu tava ontem com um dono de restaurante, ficou muito famoso aqui em Ribeirão, já tem vários, tá faturando 1 milhão por mês, sabe? E eu perguntei, e eu conheço a história desde o início. Inclusive, ele vai vir aqui no podcast, ele vai poder contar. Eu fiz a conta com ele de quando a coisa começou a fluir. Não que ele tenha enriquecido nesse momento, mas quando é que ele começou a ver dinheiro de verdade. E dava exatamente 10.067 horas. É. Um dia com o Gabriel, caminhando, eu olhei para minha vida e falei, Gabriel, deixa eu ver quantas horas eu gastei de engenharia até começar a ver dinheiro. E dava lá 10 mil e poucas horas até que o dinheiro começa a entrar. Então, empreender tem a ver com plantar, ver crescer, né? Não comer todos os frutos, porque se comer também, Exatamente. replantar esses frutos e fazer a coisa se desenvolver. Impressionante, cara, E tem que respeitar esse processo. essa regra. A lei da semeadura, ela nunca falha. É verdade. Você tem que plantar, você tem que cuidar. Eu falei, vai começar a germinar, os bichos vão chegar, vão comer. Você vai aprender como que faz, que pesticida que você usa, como que você faz, joga mais água, joga qual adubo. Enfim, então é um processo que tem que passar de fato pelo processo. Então, meu erro no início foi achar que as coisas fossem acontecer muito fácil, somente porque eu tinha conhecimento técnico suficiente. Eu chamei esse podcast de RP e eu deixei muito claro nesse pensamento, entre o I e o P tem o R. Ou seja, entre investir e prosperar, eu deixei o R de maneira proposital, que significa resiliência. Nós temos hoje, Pedro, talvez é porque eu não tenho como medir todas as gerações, mas nós temos uma geração fraca, extremamente fraca no quesito resiliência. Eu vejo um mundo cheio de grandes ideias, mas quando você parte para a execução, a gente quase não encontra. O que que essa falta de resiliência tem te prejudicado nos negócios hoje em dia? Não a sua falta de resiliência, mas a falta de resiliência das pessoas que estão à sua volta. Cara, aonde que isso tem prejudicado bastante? Principalmente no meu negócio. Cara, obra é estressante. Na hora que você entra para o momento da obra, o cliente, principalmente o cliente do residencial ali, cara, ele viveu o momento do sonho, a etapa de fazer o projeto, tudo maravilhoso, 3D, que ele passeou pela casa. Esse é o momento do sonho. Na hora que começa a obra, que começa gasto, ele começa a criar expectativas, e, cara, ele começa a viver o pesadelo, entendeu? Então, a obra, ela é estressante para quem está ali tomando conta, ela é estressante para o cliente e aí ele te estressa também. E precisa ter resiliência já para isso. E se você tem uma equipe que não está muito preparada para essa resiliência, ela é complicada. E aí junta outras coisas, que é o que está dificultando para a renovação. Você disse uma coisa muito boa. São cheios de ideias, ótimas ideias, mas não estão preparados para aguentar um comitê, vamos dizer. Entendeu? Eles não estão preparados para passar por essa sabatina. Porque nenhuma ideia flui de imediato. Entendeu? Tudo tem que passar por uma sabatina. Minha ideia de negócios teve que passar por uma sabatina. Tá passando por uma sabatina. E eu tenho que ser resiliente, enxergar onde que eu estou errado, ter a humildade de enxergar onde eu estou errando para poder corrigir. Né? Então a gente precisa praticar essa vulnerabilidade e falar, cara, eu posso errar, eu erro, então já erra logo, conserta logo, aprende logo. A melhor coisa que existe. Exatamente. Errar rápido. Errar rápido. E errar barato. Errar barato e aprender logo, entendeu? Agora, se você não consegue, que aí é a parte, se você não tem a resiliência suficiente, é difícil você se colocar numa posição de vulnerabilidade. E colocar na posição de vulnerabilidade, você aceita o erro, você abraça o erro, você sabe reagir, aprende. Mas esse aprendizado, ele depende de uma reação. Se a tua reação for, você não tá vendo que eu tô trabalhando, você não tá vendo que eu tô me dedicando, isso aí é assédio moral e você vai me causar um burnout, não sei o quê. Cara, eu saí do serviço por causa de burnout, entendeu? Mas,
Cara, tem coisas que fazem parte do processo. Você precisa estressar um assunto até você chegar no melhor. Igual essa questão da ideia. Você precisa estressar essa ideia até ela chegar lá. Imagina as startups de hoje. Cara, quantos nãos você vai ter que ouvir? Cara, são muitos nãos. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme com receber o não. E eu que faço o comercial da minha empresa. Quantos não você acha que eu recebo? Existe uma estatística, né? Exato. Para cada sim, você acumulou um conjunto de nãos. Um conjunto de nãos. Para cada sucesso, um conjunto de fracassos. Que O você Napoleon tem que Hill falando Sim. mais esperto que o diabo. Tem muita gente que não dá o crédito, né? Eu vou dar o crédito, porque o pessoal tá inventando frases na internet Sim. que tá plagiando, mas não dá a fonte. O Napoleon Hill diz: todo fracasso carrega consigo uma semente de proporção parecida de sucesso, ou seja, a cada fracasso, dentro de cada fracasso, tem uma semente equivalente de sucesso. Só que por conta do momento, pouca gente aproveita, pouca gente quer fracassar. A maioria das empresas dão errada, né, Pedro? Porque as pessoas começam, talvez com esse mesmo pensamento, mas não conseguem passar o processo. Elas não conseguem ver a árvore crescendo, não têm paciência. E eu até vejo pessoas que dão certo logo no início e acabam quebrando do mesmo jeito, porque comeram todos os frutos, porque às vezes deram sucesso por conta de sorte. Uhum. Você falou do momento de mercado ali, 2014, 2015, 2016, Sim. que eu costumo até, no treinamento que eu tenho, né, na mentoria IRP, eu costumo dizer, quando você olha os dados do período Dilma Rousseff, sem saber que ela era presidenta, parece que a gente sofreu uma guerra. Uhum. É muito parecido. Eu costumo dizer, quem passou pelo período Dilma, para a construção civil, foi muito bom para quem estava lançando, porque era um momento onde tinha mão de obra disponível, porque tinha muita gente quebrando. Então é sempre assim também, né? Nos grandes problemas, alguém sai muito machucado e alguém sai muito beneficiado. Eu costumo dizer o seguinte, nas grandes crises, o dinheiro não desaparece. Uhum. Ele só troca de mão. Só troca de mão. Ele vai Perfeito. parar, ele vai parar em outra mão. E aí que tá a grande armadilha, que foi muito bom que você citou. Cara, esse aqui, eu vou dar o crédito também pra pessoa, porque tem até um corte desse podcast, que é do meu podcast, o Rafael falou. Começa assim, ó, Rafael. O sucesso, como é que era? O sucesso, ele ensina pouco. Eu lembro. Tá no meu Instagram também. É verdade, tá no Instagram dele. O sucesso, ele é muito bom, mas ele ensina pouco. Porque é verdade. Então você tem esse sucesso, ele te ensina muito pouco. E quando acontecem situações igual a essa, é um momento onde a pessoa traz toda a credibilidade natural. Cara, qualquer pessoa passaria por isso. Cara, é porque eu sou brilhante. É porque eu sou muito bom. É porque eu manjo do que eu tô fazendo. E aí vem um momento difícil mesmo. E você não dá o fator sorte ao fator acaso. Estava lá no momento certo, na hora certa, com as habilidades corretas e ferramentas corretas para poder usufruir disso. E você acha que você é brilhante. Sempre. E aí chega um momento que tudo aquilo lá você já não tem mais esse cenário positivo para poder te ajudar a fazer essa entrega. E é a hora que você cai do cavalo. Eu tenho na mentoria IRP, Pedro, eu já fiz o IRP 1, né, Gabriel? 2, 3 e 4. A gente está na 4ª edição. No IRP 2, cara, a bolsa estava em 90 mil pontos. 90 e poucos mil pontos. Então, quem estava fazendo o treinamento comigo ali, arrebentou. Sei lá, pegou a 90 e poucos mil pontos, rapidamente está a 120, 130 mil pontos. E eu fiz questão de falar para eles, isso não é mérito nem meu, nem de vocês. Isso é só sorte de quem está começando a investir. Se você fizer tudo que eu ensinei ao longo do processo, no longo prazo não tem como dar errado. Uhum. Mas assim como no mercado financeiro, assim como no empreendedorismo, existe o fator sorte. Sim. Sempre vai existir. Mas o sucesso, ele geralmente revela quem a pessoa é. Assim como o dinheiro é uma energia. Uhum. Muita gente diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não acredito nisso, acho que não vou acreditar nunca. Dinheiro é só uma ferramenta. Só que ele potencializa quem a pessoa é. Se é uma pessoa boa, ela fica melhor ainda. Se é uma pessoa ruim, ela tende a piorar ela fala, muito. nossa, beleza, tudo que faltava para eu ser pior era Tá ter aí, o dinheiro. chegou. Agora eu tenho dinheiro, agora eu vou ser malvado mesmo. Me fala uma coisa. Como é que a engenharia, de um modo geral, te ajudou nessa mentalidade empreendedora? Cara, muito pela resiliência que você precisa ter com a obra. Porque assim, dentro da medicina,
o médico olha sintomas e dá um diagnóstico de acordo com a experiência que ele tem e indica um remédio para aquilo. E nem sempre ele vai ser assertivo no que é, na maior parte das vezes ele vai ser, mas nem sempre. E na engenharia é bem parecido. Só que na engenharia tem um custo alto quando não dá certo. Entendeu? Então, eventualmente, você se depara com soluções que você pensou e que não deram certo. Se depara com expectativas e realidade. Até ouvi num podcast essa semana do Flávio Augusto, do Conselho, bem legal, assim, e eles falaram um negócio interessante que é, cara, a satisfação do cliente está muito mais relacionado ao fator expectativa e realidade do que ao resultado em si. E hoje, por conta das redes sociais, as pessoas acham que as coisas acontecem da noite para o dia. Então, o cliente hoje está muito mais ansioso do que o cliente que eu tinha há um ano atrás. Então, isso vai criando uma resiliência para que eu possa ir melhorando. E, ao mesmo tempo, eu vi toda a minha jornada dentro da engenharia. Aonde que a engenharia me trouxe ao patamar que eu estou hoje? Porque, cara, ela já me trouxe momentos de desafios, de eu chorar e falar, cara, isso aqui não é para mim. Não, eu não vou dar conta. Não, isso aqui não vai dar certo. E, ao mesmo tempo, ele revelou o melhor que eu tinha do Pedro técnico possível. Falei assim, cara, eu consigo, eu sou bom o suficiente, eu vou conseguir fazer, e não tem nada que eu colocar na minha cabeça que eu não vá dar conta de fazer. Então, por ser responsabilidade muito grande e demandas e dificuldades, ter que lidar com gente, ter que lidar com equipe, sabe? E isso me ajudou muito dentro da parte do empreendedorismo. E até na parte de ter trabalhado no mercado corporativo. Porque como você busca cargos, porque no corporativo, o especialista, ele não é bem pago, tá? Pelo menos na engenharia. Você não tem igual aquele cara que é o único cara que tem a ferramenta que aperta o parafuso do foguete. Não tem isso. Não tem o parafuso do foguete para você apertar e ganhar 30 mil reais. Entendeu? Você vai entrar no limbo junto com o restante e o mais barato vai chegar lá. Então, para você poder ganhar dinheiro, você tem que subir para cargo de gestão até a hora que você consegue uma participação societária aí dentro da empresa. Tem uma pergunta, Pedro, que eu recebo muito falando de investimentos, que é, eu vou empreender, eu vou abrir meu negócio ou eu vou investir, né? As pessoas colocam o ou, onde eu acho que elas deveriam colocar o e. O que você acha disso? Empreender ou investir? Cara, empreender é investir. Tá? No período em que eu era CLT, ou seja, chegou o quinto dia útil do mês, o gorduroso estava na conta. Obra adiantada ou obra atrasada, choveu ou não choveu? Geralmente atrasada, né? Geralmente atrasada. E chovendo bastante. O gorduroso estava na conta. Então era mais fácil de fazer a conta, trabalhar e ter um excedente para poder investir. O problema é que esse nível de investimento de quando você é CLT, a menos que você tenha um salário muito, muito alto, que não é o caso do CLT da engenharia, quando já não está nesse cargo tão alto, porque só o imposto de renda já arranca 27,5% do salário da pessoa. Então, não te sobra uma quantidade grande para você investir e ter um resultado satisfatório, vamos dizer. Mas você vai fazendo investimentos, que era o que eu fazia. Então, eu fazia meus investimentos na Bolsa de Valores, principalmente. Eu fazia em fundos imobiliários e na Bolsa de Valores. Tá? Tudo investimento por conta, porque era muito questão, cara, muito de testes para ver, estudar. Então, foi muito bom esse processo para mim e me fez entender sobre empresas. Me fez entender o que precisava da empresa. Me fez entender quando eu lia os relatórios, né, dos balanços das empresas e até em ponto que eu investi em empresa que eu já estava meio que familiarizado com o CEO de falar assim, cara, esse cara eu confio no que esse cara tá falando. Esse cara é bom. Esse cara sabe. Então eu falei assim, cara, eu tenho que ser um cara bom. Igual aquele cara que eu confiava. A questão de empreender é que o teu ganho pode se tornar exponencial. O CLT, cara, por mais que você receba aumentos, vamos dizer bem claramente como está o mercado hoje. Cara, é muito difícil um engenheiro que estava ali batendo 10 anos de experiência chegar num salário de 40, 50 mil. Entendeu? Difícil. É difícil. Porque tem muita gente, esse cargo está ocupado e esse cara não vai aposentar. Não vai aposentar porque ele não resolveu a vida dele, esse cara que está ganhando esse salário, e ele não vai abrir mão dessa pouquinho. Então, você vai ter que procurar alternativas. Se você quer prosperar, se você tem essa ambição, às vezes, de crescer. E o empreendedorismo é um caminho. Não é fácil. Dá mais errado do que certo. Dá errado o tempo todo.
Toda hora dá errado. Só que você precisa acertar uma vez só. Não precisa acertar todas. Você só não pode errar ao ponto de sair fora do jogo. Né? Erra barato. Falou. Cara, eu compartilho isso porque eu vivi uma experiência parecida. Eu consegui alcançar um lugar muito legal. Mas eu me fiz um questionamento, que você deve ter se feito também, que eu acho que ajudaria as pessoas a migrarem do CLT para o empreendedorismo. Em primeiro lugar, né, eu costumo dizer, uma boa reserva de emergência vai te dar um pouco mais de conforto psicológico para empreender, do que sair, botar a mão pro céu e dizer, se Deus quiser vai dar certo o mês que vem, como se Deus fosse contra o negócio de alguém dar certo. E aí 2 meses não deu certo, fechou a empresa. Então, empreender para mim, uma boa reserva de emergência ajuda muito a você ter resiliência financeira para esperar. Mas a grande pergunta que eu me fiz nessa época foi: o que eu sou capaz de fazer se eu empregar essa mesma força de vontade, esse mesmo empenho num negócio para mim, que eu empreguei nos últimos 15 anos para essa empresa, para essa, Sim, para essa, sim. para essa. Nesse momento eu digo, cara, é aqui que eu vou. Até o que a gente estava conversando um pouco antes de iniciar, né? Existe o dividendo do aprendizado. Quando o negócio é para você, o dividendo do aprendizado ele vem para você. Só que os ganhos também vêm para você. As perdas também vêm para você. Mas o dividendo do aprendizado é seu. Sim. Então você consegue fazer aquilo prosperar. Entendeu? Você consegue fazer aquilo prosperar ao invés de, ó, nossa, beleza, aqui eu melhorei bastante o resultado da minha outra obra que eu tinha feito. Beleza, a tua PLR é a mesma coisa. Entendeu? E a PLR é um percentual em cima do resultado que você conseguiu fazer ali. Não é o. Quando tem. Quando tem. Porque eu tenho visitado muitas empresas que... Então, cara, pega o mercado. Estamos gravando esse episódio em 2025. Abril de 2025. Nesse momento não está um momento bacana do mercado. Ainda muda as regras de financiamento, que diminui bastante a demanda. Cara, se aumentou 10% que a pessoa precisa fazer de aporte para conseguir o financiamento, elas não conseguem. dispara a inflação. Exato. A renda das pessoas não acompanha. Não acompanha a inflação. É principalmente a inflação real. Exato. E também tem o problema de, cara, da confiança também. Então você tá no momento que o mercado não está bacana. E aí você tá lá, você investiu 15 anos da sua carreira, porque beleza, eu vou receber minha PLR e, cara, vai receber o quê se não tem lucro? Vai ter que fazer um cheque. E essa parte faz sentido, cara. A hora que estiver rindo, vai todo mundo rir. A hora que estiver chorando, vai todo mundo chorar junto. É isso. Né? Então, na questão de investir, cara, ter a própria empresa é investimento. Né? Lógico que, cara, você disse o principal. Tem uma reserva financeira que te dê uma tranquilidade, porque não tem nada pior do que você dormir naquele pensamento assim, cara, eu sobrevivo só até sexta-feira. Entendeu? E eu já passei por isso. Por quê? Porque, cara, eu esgotei também. Eu tinha minha reserva, mas esgotei minha reserva. Porque eu achei, cara, não, as coisas vão dar certo. Investe em marketing, não sei o quê. Passa o primeiro mês, não fecha a obra. Segundo mês, não fecha a obra. Aí fecha uma obrinha pequena aqui, que não paga nem a conta. Cara, a hora que você vai ver, mantém o estilo de vida, que aí vem a outra parte da cilada, né? Esgota a reserva financeira. Esgotou a reserva financeira, cara, tem que fechar a obra até sexta-feira, porque errou. Os boletos do mês que vem. Já comi todos os ovos, agora comecei a comer as galinhas. Entendeu? Então, essa situação fica difícil, embora ela ensina demais. Né? Então, hoje, tudo o que eu ganho, eu reinvisto na empresa. Para que, mesmo nesse mercado em que eu atuo, que é um mercado de unifamiliar, né? Que chegar naquele momento de voo de cruzeiro. Que onde eu consigo não me ausentar da empresa, mas eu consigo diminuir um tanto da minha demanda e começar a trabalhar mais ainda com melhorias de processos e aí vai cada vez mais aumentando a margem, vai aumentando o ticket de obra e vai melhorando. E aí a minha ideia é investir, eu não pretendo assim, num curto espaço de tempo, voltar a investir no mercado de capitais. Eu pretendo investir no mercado imobiliário. Por quê? Né? Por questão de dar mais lucro, dar menos lucro. Pelo meu core business estar centrado em construção civil, o dividendo do aprendizado que eu tenho é muito grande.
Diferente do investidor, que eu tô lá construindo uma casinha, nossa, não foi bem o resultado. Por quê? Não sei, acho que eu gastei areia demais. Ele não tem nem estrutura, nem suporte para poder verificar onde que está o erro. Ele precisa terceirizar a administração da obra dele para uma outra pessoa. Eu mesmo faço a administração da minha obra, a administração da minha equipe, com a estrutura que eu preciso para poder fazer. Então, o ganho que eu consigo ter com o mercado imobiliário, ele é muito maior por eu estar nele. Por ter muitos parceiros também, parceiros corretores, que é uma grande ajuda. Então, a ideia é trabalhar mais com investimentos nesse momento dentro do mercado imobiliário. Mas não deixa de ser investimento. As pessoas acham que investir, cara, é só Petrobras, é só Vale, é só Itaú. E tem os dois caminhos, né? Você pode ser um pequeno investidor de um grande negócio. Se você compra uma ação da Vale, uma ação da Petrobras, você é sócio da empresa, mas com certeza você é um pequeno sócio de um grande negócio. Você é um investidor, só que hoje você é um grande investidor de um negócio pequeno que está ficando médio e que daqui a um tempo pode ser um grande negócio. Sim. Agora a diferença é que passar por esse período vai te dar uma fatia muito maior no futuro quando você fizer esse negócio virar um negócio médio ou um negócio grande no mercado. E quando você fala em investir no negócio imobiliário, eu acho que faz sentido porque é negócio dentro do seu negócio. Sim. Então, é um negócio que gera negócio. Que gera negócio. Por quê? Placa de obra tá lá. Então, o pessoal olha e fala, caramba, o cara tá com 3 obras aqui dentro do condomínio e deve ser bom. Aí aparecem mais oportunidades, às vezes aparecem outros investidores. Não, cara, vamos entrar junto, tô vendo que você tem um resultado. E aí eu consigo entregar um resultado até melhor para o investidor. Por quê? Porque, cara, eu tô ali junto, eu conheço, eu entendo do processo. Eu sei aonde que vai usar o aço da obra. Né? Então, o negócio falou, é um negócio que é dentro do meu negócio, então dentro do mercado imobiliário faz mais sentido para mim. Lógico, tem outras coisas que eu gosto particularmente bastante do mercado imobiliário. Porque ele também traz uma oportunidade muito grande. O mercado imobiliário você investe em terra. Então, ou seja, é um bem finito, é um espaço. Uma hora acaba. E aquilo lá tem um preço altíssimo. Né? A gente vê como que funciona a incorporação imobiliária em São Paulo. No Japão. Exato, entendeu? O pessoal tá dormindo em cápsula. Lá em São Paulo, pega as grandes incorporadoras, que geralmente tem capital aberto na bolsa, capta uma puta grana, vai lá, fecha uma casa na esquina, outra aqui no meio, outra no outro lado do quarteirão para fechar o concorrente. Ah, não, beleza, agora tem que pegar e comprar o restante das casas inteiras, do quadro inteiro para poder construir o meu empreendimento. E aí, às vezes, o concorrente vai lá e compra mais umas 3 casas para te amarrar e vamos ver quem aguenta mais tempo. Então, é um bem finito, um dia valoriza. Ah, mas é uma casa distante, um dia valoriza. Não estou dizendo que vale a pena largar esse dinheiro imobilizado lá, parado, mofando. Mas tem uma oportunidade muito grande e de ganhar muito. A gente vê exemplos aqui de condomínio que lançou, de repente, criou uma escola na frente, o preço... Posto de combustível. Exato, o preço vai longe, né? Criou-se estrutura, muda completamente. Me fala uma coisa, do seu tempo investindo no mercado financeiro, você se lembra qual foi seu maior erro e seu maior acerto? Cara, meu maior erro, primeiro, é operar notícia. Sem dúvida, esse... Day trader, Gabriel. Não era nem por day trade, nunca fiz, mas operar notícia. Saiu uma notícia ruim, Cara, vende. Saiu uma notícia boa, compra. Saiu notícia... Cara, por exemplo... Ó, tem um ditado pra isso. Que o mercado cai ou sobe, né? O mercado cai no boato e depois sobe no fato. Exato. Ou ele sobe no boato e cai no fato. E cai no fato, exatamente. Então pega sempre esse oba-oba. Por isso que, cara, muitas dessas empresas que vinham com indicações, né? Cara, compra essas ações aqui. Lógico, ele conseguia surfar essa onda. Porque ele faz essa indicação, todo mundo vai lá, beleza, o cara me indicou, vou comprar. Tem gente que vai ganhar dinheiro. O último que chega paga a luz. E a que vê, teve muita gente que teve um ganho que só lamentou, putz, entrei cedo demais, putz, entrei tarde demais. E aí o último que chegou a pagar a luz, putz, vacilei, perdi dinheiro. Ah não, mas no próximo eu acerto. Porque o mercado ele reage, e ele reage rápido. Né? O mercado imobiliário, ele não reage tão rápido. O presidente vai lá e fala uma merda na televisão, o imóvel amanhã não muda 1 centavo no preço. Entendeu? Já o mercado financeiro, ele já oscila muito em relação a fatores externos aí do que acontece. Lógico que isso também traz uma oportunidade. Você lembra as empresas? Uma empresa que lembro. teve um erro grande. Já lembro de uma. Cara, uma empresa que eu gosto bastante
tá? Da empresa, acho a estrutura dela muito bacana, acho muito legal os empreendimentos, é da construção civil, tá? Porque por a gente conhecer a construção civil, ele é um mercado que não é atrativo para a maior parte dos investidores, mas para quem conhece a empresa, fica melhor de trabalhar. E todo mundo pensa nas construtoras, nessas grandes incorporadoras, né? Que fazem prédios e tal. E, cara, eu tinha bastante ações da JHSF. Eu conheço. E saiu a notícia de que ele tinha sido intimado que o nome dele tinha sido citado na delação premiada na época da Lava Jato. Cara, já entrei vendido no dia seguinte. Falei, cara, isso aqui vai derreter. E tava subindo pra caramba, né? Isso aqui vai derreter. E, cara, e o negócio não se desenrolou, não virou nada. Aquele negócio de notícia Era um boato. chega e dá um boato, mas o boato que avisou na televisão, né? Não é boato que eu vi na internet, não, eu vi na televisão. E você se lembra de um Cara, grande... e disparou as ações. Dali pra frente foi disparando e eu só naquela dor de corno, né? Todo dia dava F5 lá, falei, não, Vendeu na hora errada. vendi na hora errada. E um grande acerto, você se lembra? Lembro também. Esse grande acerto, eu fiquei até meio assustado, porque eu falei assim, cara, eu não posso ser tão gênio assim, que só eu estou percebendo isso e ninguém está percebendo. Foi com Gerdau, pandemia. Cara, eu vi o preço dos reajustes da Gerdau e refazendo reajuste mensal. E a Gerdau usou a fatia e poder de mercado que ela tinha para ditar como seria a regra. Você não quer, você não compra. Você precisa lançar seu empreendimento, amiguinho. Você vai ter que pagar o preço que eu estou te cobrando. Não importa se você vai ter prejuízo no seu empreendimento ou não. Você vai ter que pagar o preço que eu estou te pagando. E eu estava vendo aquela situação, cara. Um aumento no mês, passou um mês, outro aumento. Passou outro mês, outro aumento. Aqueles aumentos que eram semestrais, anuais, cara, passou a ser mensais. Falei, cara, esses caras não estão tendo prejuízo nenhum na pandemia. E a construção civil bombando, e de repente todo mundo voltando, e lançamento. E olhando lá, a empresa, ela é uma boa pagadora de dividendo, e o preço dela, você comparando o preço pelo lucro, eu sempre fiz por análise fundamentalista. Eu também. Então, cara, ela é uma empresa que, se a Gerdau quebrar, provavelmente o Brasil quebrou junto. Alguma coisa muito terrível, tenebrosa aconteceu. Então a chance da empresa quebrar, cara, teria que ter um rombo, alguma coisa, alguma falcatrua muito grande acontecendo lá que ninguém soubesse. Porque mesmo as lojas americanas que teve falcatrua não quebra da noite pro dia. Entendeu? Então eu pensei, cara, o risco da Gerdau quebrar é pequeno. O lucro deles é grande. Vai ter um lucro, cara, exponencial, porque todo mundo tá lançando, vai ter que comprar o aço e os caras ditam o mercado. E o preço deles tá descontado, o preço tá baixo. Cara, vai subir, porque alguma hora alguém vai perceber. Dólar disparado. Dólar disparado. Eles Produto dolarizado. tanto aqui quanto lá. Produto dolarizado. Entendeu? Eu falei assim, cara, isso aqui vai disparar, a empresa tem caixa, a empresa trabalha com lucro, a margem líquida, acho que tava 30%, alguma coisa assim, não lembro mais os números. Eu falei assim, cara, não é possível que só eu seja um gênio. Mas, cara, eu conheço a empresa, eu vou aportar aqui. Ganhou uma grana. Ah, cara, é porque eu não deixo ir até onde vai, sabe? Cara, a hora que bateu 300% aí eu realizei. Realizei feliz. Você sabe que esse foi um momento muito interessante para comprar as mineradoras e vender as construtoras. Porque todo esse impacto foi dado na cabeça das construtoras, que pegou elas todas vendidas nesse ciclo. Uhum. Vendidas que eu digo assim, né? Tinha lançado muito. Na pandemia existia um medo de que não ia vender, Sim. mas vendeu muito. Então pegou as construtoras todas vendidas, Sim. com uma margem que ia derreter, e as commodities dispararam, como era o caso do aço. Eu me lembro, porque eu tenho desde sempre Goal na minha carteira. Goal é a metalúrgica Gerdau, que é a proprietária. Foi com a Goal. E assim, eu me lembro da ação um tempo custar R$9, R$10 e pagar R$1,30 de uma vez só em dividendos. Ou seja, um único dividendo era 13% do valor. Foi a empresa uma das empresas que eu mais recebi dividendos. Cara, que eu olhei ali e falei assim, cara, o preço tá descontado. O preço pelo lucro tá muito baixo, de acordo com o que eu usava de critério. É uma empresa que eu confio. Cara, eu conheço o setor. Eu sei que isso aqui vai bombar. Cara, tá tendo lançamento um atrás do outro. Só ainda não aconteceu. E é uma boa pagadora de dividendo. Cara, chegou nos 300%, aí eu realizei. Boa análise. Mas você sabe, Pedro, que isso me traz um assunto interessante, cara. Eu vi um dado ontem, eu não me lembro agora, Gabriel, eu cheguei até a postar no Instagram, 94% dos investidores estão perdendo da Selic esse ano. Até porque a Selic está em 14%.
Mas Tá fácil perder, né? eu venho ensinando as pessoas, e eu acho assim, as pessoas têm uma resistência grande quando é pra perder, mas tem uma resistência pequena quando é pra ganhar. Por que eu tô dizendo isso? Eu conheço muita gente que investiu em Bitcoin, mas pouquíssimos ganharam dinheiro. Pouquíssimos, dinheiro de Uhum. verdade. Porque quem comprou Bitcoin a US$ 150, quando bateu 300, US$ 400, não deu conta e vendeu, porque dobrou, multiplicou o dinheiro por Sim, um, por dois. E eu vejo no mercado financeiro os investidores hoje com um problema grande, com não aguentar ganhar muito tempo. sim, Veja, quem comprou Bitcoin a 150 e vendeu a 300, ganhou 100%. Mas não ganhou 20.000%, né? sim. A minha estratégia de investimento é uma estratégia de longo prazo. Eu falava com alguém no telefone hoje que me pedia assim, mas na minha contabilidade, no meu imposto, como é que eu declaro essas vendas? Eu digo, cara, eu quase não sei isso porque eu não vendo. Hum. Eu Só não não vender acima vendo. de 20 mil. Tá bom. Não, não vendo acima de 20 mil é uma boa Não, e da Gerdau eu precisei fazer isso. para realizar, né? Isso, eu faço isso desde quando eu comecei. Eu já ganhei uma grana investindo, nunca paguei imposto de renda. Não que eu sou um fora da lei, né? Cuidado com esse corte aí, Gabriel. Apareceu o japonês da federal aí. É. Mas porque assim, eu vou limpando o lucro de acordo com a lei. Então, Uhum. limpo e recompra, limpo e recompra, limpo e Sim. recompra, baseado. Que agora, acho que até aumentou um pouquinho, é 60 mil durante 3 meses, ficou até melhor na Uhum. última regra. Mas como é que você vê isso? E eu acho que você já deve ter vivido também Sim, empresas que vejo. você fez um lucro, vendeu, e essa empresa nunca mais parou de subir e te causou algum Sim. arrependimento. Não, dor de corno é eterna. O E investidor é um eterno é um arrependido, né? eterno Quando ele arrependido. compra e cai, ele queria ter esperado cair para Exato. comprar. Quando ele Cara, compra e sobe, ele queria ter comprado mais. tanto que eu vou te falar assim, até pela rotina, né, que eu tinha, uma parte do meu capital estava investido numa outra estratégia que me deu um resultado muito bom e me fazia melhor para minha saúde, tá? Foi a estratégia que eu peguei no livro dos Axiomas de Zurique, Quer dizer, que é um livro até meio criticado aí pelo... suíço. É, um livro suíço. Cara, é importante até falar, né, sobre esse livro, porque ele traz, logo no início do livro, a primeira página, no prefácio, ele já traz uma ideia cultural, explicando por que que o suíço trabalha desse jeito. Então, a Suíça é um país extremamente frio o ano inteiro. Na época de guerras, né, lá de guerras medievais e tal, ninguém queria invadir a Suíça. Porque lá não se plantava nada, lá não se criava nada, você criasse gado morria de frio, você plantasse coisa geada que queimava, e é uma área num buraco, ou seja, qualquer um passa aqui, mata todo mundo lá embaixo. Então, mesmo quem conquistava, não queria pôr ninguém para povoar a Suíça, porque era uma região vulnerável. E como era uma região que não produzia, se você não produz, você tem que ser muito bom de trade. Você tem que saber fazer troca. Você tem que saber pegar uma coisa que você tem, trocar por uma outra coisa melhor e dessa outra ir fazendo. Com isso, o povo suíço, historicamente, cresceu com isso. Então, eles não são apegados a nada, porque nada é deles. Ah, eu tenho uma vaca hoje, mas amanhã eu não tenho essa vaca, porque eu vou precisar vender essa vaca para comprar madeira para construir minha casa. E depois eu vendo alguma outra coisa. Então, eles são acostumados a trabalhar, então não são apegados. Aí pega o lado cultural do brasileiro, que é extremamente apegado, né, às coisas. E o brasileiro é uma pessoa naturalmente com muita fé. Né? Então ele terceiriza tudo para Deus, decidir para ele, cara, Deus vai me abençoar, minha ação vai subir, eu vou recuperar esse prejuízo. E ele continua insistindo naquilo que está claro que vai dar errado. Ele insiste até o último instante. Por quê? Porque ele não quer dar o braço a torcer de que ele errou. E o que no Axioma de Zurique ele fala? Cara, basicamente o livro fala, eles trabalham com stop gain e stop loss. Cara, então eu trabalho, geralmente é o 15 de stop loss e 20% de stop gain, ou 20-20, tanto Quer dizer, faz. Né? comprei a 10. Se for a 8, eu saio da operação. Exato, Comprei a 10. Se for a 12, eu saio da operação também. exato. Cara, bateu 20%, realiza, seja feliz, não olhe mais para trás e vá para o próximo. Bateu seu stop loss, eu pus o stop loss também de 20%. Cara, bateu 20% de prejuízo, cara, esse dinheiro não te pertence mais. Realiza esse prejuízo, é melhor você pegar esse dinheiro logo e aportar na próxima oportunidade que vai ser boa, e ali dali você consegue fazer crescer. Esse me deu um resultado legal. Você tem que estudar do mesmo jeito, não dá para sair metendo louco, não dá para ir, cara,
em ação só porque tá famosa, não dá para assistir vídeo do Primo Rico no domingo e mostrando a carteira dele e chegar na segunda-feira e fazer. Embora dá para você aproveitar a sardinhada que segue o que o influenciador fazia. Essa do Primo Rico mesmo, acho que ele não faz mais isso, né, de postar da carteira dele e tal. Mas era um negócio, cara. Eu entrava na segunda-feira só para ver o que ia acontecer com a ação. Cara, disparava. Demais. Porque, cara, a galera vê e no dia seguinte não tem como. O cara, não, cara, o cara aportou aqui em Fleury, amanhã eu vou comprar Fleury. O cara tá aportando aqui em VEG. Nossa, a empresa é boa? Excelente. Entendeu? A empresa vai conseguir triplicar, ou igual era o Magazine Luiza. Olha o preço que tava, cara, varejista. Tinha como ela aumentar o lucro dela em 1000 vezes? 1000 vezes não, né? 100 vezes, sei lá, enquanto que tava. Cara, Mas enfim. eu me lembro uma época, Magazine Luiza tinha um PL, né? Que você falou Sim. não sei se era 170, enquanto o Banco do Brasil negociava com um PL de 3, cara. Entendeu? Então, assim, aqui o brasileiro investe muito no que tá na moda. Sim. Não vai longe. Eu tava olhando o Bitcoin hoje, Gabriel. Quem entrou na máxima já tá perdendo 20%. Quem entrou lá nos 106 mil dólares, bateu hoje 82 mil dólares. Já tá perdendo 20 e poucos por cento de dinheiro. Porque eu acredito numa estratégia um pouquinho diferente. Eu acredito mais no que fala o Charlie Munger, que era o sócio do Warren Buffett. O dinheiro grande do mercado, o dinheiro mais grosso, ele não mora nem em vender e nem comprar. Ele mora só em esperar. Sim. Você espera a oportunidade e nessa oportunidade você mobiliza o mercado, né? Não, você sabe o Charlie Munger, ele fala porque ele sabe que na hora que ele mobilizava a grana, ele derrubava eu percentual. contei uma história, a gente teve um encontro dos legendários aqui, que eu subi a montanha, tem uma turma que a gente fez um encontro aqui. Há um tempo atrás saiu um resultado dos melhores investidores pessoa física nos Estados Unidos. E chegou lá, eles coletaram assim, puxa, esses 10 caras aqui foram muito bem. Bateram o índice, bateram a maioria, e eles bateram assim, sei lá, nos últimos 4, 5 anos direto. E os caras disseram, então vamos conhecer esses caras para eles contarem a história deles. Como é que eles fizeram, como é que eles ganharam essa grana. E aí foram atrás de um por um. Quando chegaram, os 10 primeiros não estavam vivos. Eles tinham morrido. Já tinha deixado a carteira E por isso eles não mexeram. A família não sabia que eles tinham investimentos. Então, 5, 7, 10 anos, a carteira ficou parada, sem nenhuma interferência humana. E ela bateu todos os índices. E os caras não estavam vivos para contar a história. Então eu acredito muito nesse princípio de, cara, o tempo faz o trabalho. Porque os Axiomas de Zurique, eu gosto muito do livro. Sim. Acho muito legal. Mas sabe, Pedro, e aí não tô dizendo que tá errado. Sim. Eu só tô dizendo a maneira que eu penso. Eu acho que não existe o certo e errado. Existe aquilo que dá dinheiro e aquilo que não dá. Mas tem um conceito do beisebol que eu gosto, assim. Não precisa rebater todas as bolas. Mas quando rebater, cara, manda pra fora do estádio. Porque isso... Você pega... O Barça é um exemplo, ou outros investidores. O cara compra 20 empresas. Uma empresa dá certo, mas dá muito certo. Sim. Ela paga todas as outras. Eu gosto muito desse igual a galera que trabalha com investimento em venture capital. Dá errado. Dá muito errado startup. Muito errado. Mas precisa uma só. Uma. Ela paga todos os investimentos. Exatamente. Cara, é que, lógico que tudo isso é para... Tudo depende do valor de capital, né, que está sendo alocado, né, que está sendo feito. E também das escolhas, cara. Porque, igual o Barsi mesmo, cara, ele é um cara que já tem setores que ele naturalmente não confia. E ele não põe dinheiro nesses setores. Construção civil? Construção civil e varejo não vai. Varejo, companhia aérea. Cara... Entendeu? Dá para fazer dinheiro nisso, mas você tem que saber. Saber a hora que você vai entrar e saber que você vai ter que sair. É um tiro curto. Eu gosto desse assunto, cara, porque eu acho que tem uma coisa que eu acredito. O varejo, historicamente, no Brasil, quebra. Sim. Então é história. A gente não sabe a hora que quebra, mas quebra. Quebra. Pode olhar os varejos antigos. O que tem, Gabriel? Mesbla,
Ricardo Eletro. Dá pra gente ficar aqui. Sim, elencando. Aérea também, companhia aérea sempre quebra. Eu tinha essa dúvida, porque eu achava o Magazine Luiza uma grande empresa. Sim. Mas eu fui olhar o modelo, né? O cara compra um iPhone hoje, ele compra e vende. Ganha lá. Você vê a margem do Magazine Luiza? Não. 1%. É. 1,5% quando vai bem. E no Brasil, 1% não é margem. Sim. Pra alguém mudar uma lei, né? Pra alguém mudar um negócio, a Tudo margem... pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então eu compro o iPhone a 5, vendo ele a 6, tenho lá uma margem, descontado os custos da operação. Quer dizer, eu tinha 5, fiz 6 mil. Uma parte é lucro. O próximo iPhone, quando sair, sai a 10. Então eu preciso de mais 4 mil para comprar o iPhone. E aí olha o custo do dinheiro no Brasil. Olha o Magazine Luiza estava endividado ou está endividado muitas vezes em CDI mais 2, CDI mais 3. Com a Selic a 14, como é que uma empresa que tem margem de 1 está endividada em 18%? Como vai fazer isso pagar? Isso para mim já... Sim, já se fez fechar, o varejo não tem jeito. Exato, cara. São modelos que nos Estados Unidos, dá certo. Porque o juro anual lá, muitas vezes, está em 2%, em 1,8%. Cara, o jeito de investir nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? O próprio livro do Investidor Inteligente, ele incide muito em questões de você investir em empresas boas pagadoras de dividendos, né? Uhum. No Brasil não faz parte tanto assim da ideia de se criar um patrimônio na empresa que vai pagar dividendo, porque o dividendo que a empresa paga é muito pouco. Não que lá seja muito, né? Mas você tem opções para você formar um patrimônio que vai te pagar um dividendo em cima do dinheiro que você colocou, e você tem opções de ir trabalhando com as oscilações do que vai acontecendo. E aí, a parte boa era que você tem o dinheiro, né? Porque o dinheiro faz dinheiro. E você começa a enxergar as oportunidades. E algumas coisas começam a ficar previsível, igual... lógico, eu não fui a fundo para ver se esse estudo é verdadeiro, tá? Mas vou citar porque eu confio que ele é verdadeiro. Que o Brasil é o lugar, o país no mundo que mais investe usando análise gráfica. Não que eu não goste e não confie em análise gráfica. Mas é natural do brasileiro querer o caminho direto, entendeu? Querer a dica quente. A dica quente é o que ele quer. Então, pelo fato dele reagir àquilo, faz com que aquilo de fato aconteça. Tô achando que agora vai ser o rabo do macaco. Na hora do rabo do macaco, você vende. E aí a sardinhada começa a vender. E aí o que acontece? Acontece a peste do rabo do macaco. Nem sei se é esses os nomes, tá, gente? Porque é só um exemplo. Então a análise gráfica no Brasil acaba funcionando porque ele só dá o indício, o pessoal reage. Aí o último que chega, apaga a luz. E aí ele não enxerga que é por conta que ele foi sardinha. Ele só acha que ele, cara, cheguei tarde. Mas no próximo eu acerto. Eu vou ficar de olho dando F5 aqui no meu gráfico, traçando linha. Então, existe também essa oportunidade. Lógico, não se tem tantos investidores na Bolsa, mas você tem uma diferença cultural, igual eu falei do Brasil com a Suíça, você também tem uma diferença cultural do Brasil com o americano. O americano, ele naturalmente vive o sonho americano. Sabe, ele quer prosperar, ele vai fazer o que for preciso, não que o brasileiro não quer prosperar, mas ele quer prosperar fácil. Ele quer procurar o caminho mais fácil. Cara, se o caminho mais fácil, ou eu vou estudar, pegar balanço, ler balanço de empresa, cara, ou eu vou jogar no Tigrinho. Jogar no Tigrinho, cara vai no Tigrinho, vou jogar na Bet. Cara, não, eu imagino o que vai acontecer. Eu acho que o Palmeiras vai perder hoje e eu vou apostar. A gente viu no estudo, nós temos 3% da população investindo em bolsa. Nós somos um dos últimos países do mundo nesse quesito. Mas nós ficamos em primeiro lugar no mundo inteiro no site de apostas esportivas. Aí. Primeiro lugar do ranking do mundo. E nós estamos nas últimas posições quando o assunto é investimento. E muito disso tá nessa questão, cara. Não, eu confio, eu tenho fé que vai dar certo. Eu tô sentindo, sabe? Eu tô sentindo que vai dar certo. Depois terceiriza a culpa, né? Depois terceiriza Coloca a culpa. em Deus. Coloca em Deus, cara. O acaso, Mercúrio retrógrado. Ou no diabo, né, Gabriel? No Napoleão Hill, mais perto que o diabo, tem uma passagem que o Napoleão Hill entrevistando o diabo diz assim, cara, tem muita coisa que é atribuída a mim. eu só ganho mérito.
Eu nem fiz. O pessoal me dá um mérito, eu aceito. Cara, esse livro é sensacional. É, Esse mas livro é perto do diabo. sensacional. Cara, me fala uma coisa. Desses dois assuntos que nós falamos, né? Engenharia e investimento. Começando por engenharia. O que você está vendo de futuro? O que você está enxergando, né? Até pra gente... Esse podcast, eu gosto muito desse modelo. A gente falou de negócio, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou de investimento, a gente falou de engenharia. Mas nesse setor da construção civil, o que você está vendo de futuro? Cara, é bem difícil construção civil. Você tem que ser extremamente resiliente, inovador e tem que ter coragem, sabe? Tem que ter coragem para arriscar, tem que ter coragem para fazer diferente, porque muita coisa já é ditado pelo mercado. E tem coisa que você tem um limite de crescimento. Então, vamos supor, cara, se eu chegar com a minha construtora hoje, vamos dizer, não, cara, minha construtora já está renomada na cidade, compra uma participação na minha construtora. Por que você vai comprar? Não, eu te apresento o valuation aqui. Cara, mas não, é melhor eu mesmo abrir a minha em 3 anos, eu chego e não preciso gastar esse tanto de dinheiro que eu tenho que usar para comprar a participação da sua. Por quê? Porque não é um mercado escalável. Tá? Dentro desse modelo de construção que eu trabalho. Por quê? Trabalho com administração de obras. Então, hoje tem o alfa da cidade, tem o gorila que toma conta de tudo. Esse gorila, cara, o cara tem as obras mais tops da cidade. O cara é muito bom. O cara é bom. E ele cobra 10%. Como manda o figurino. Só que só obra de 2,5 milhões para cima, vamos dizer. Então, vamos dizer, dentro da conta, hoje uma casa de padrão médio-alto, né, tá aí em R$5.000 o metro quadrado. 10% de R$5.000 o metro quadrado, R$500 por metro quadrado. Se você está fazendo uma casa pequena em condomínio, uma casa de 200 metros quadrados, então 200 vezes 500 vai dar 100 mil. Se você levasse 10 meses para fazer uma obra, que acaba sendo mais do que isso, principalmente dentro de condomínio, você receberia R$10.000 por mês. Para pagar engenheiro da obra, pagar departamento de compras, pagar aluguel, pagar o combustível, pagar energia, o cliente que te enche as paciência e tal. Se você tiver uma casa de 500 metros quadrados, você tem que ir para a obra do mesmo jeito. Você tem que pagar um engenheiro do mesmo jeito. Só a compradora, se ela está comprando uma carreta de cimento, se ela está comprando 20 sacos de cimento, ele está fazendo a compra. Você está pagando o salário dela, ela está trabalhando exatamente para isso. Só que uma obra, 500 vezes 500 metros quadrados vezes 500, já dá 250 mil. E dividido por 10 meses, já daria R$25.000 por mês. Melhora a saúde. Melhora a saúde. Então, não tem muito espaço para ganho no médio padrão. No médio padrão, cara, você dá aquela empatada, ganha, o negócio fica break-even ali. Ele se paga, se mantém, mas você não dá o próximo passo. Aí você precisa entrar, de fato, no alto padrão. Alto padrão leva tempo, requer network, requer nome. No alto padrão mesmo, que é o que paga a conta. É 10% de uma casa de 5 milhões. Aí quanto que vai ser? Uhum. Entendeu? Então, ele é um mercado que, cara, ele remunera muito pouco quem trabalha muito e tem uma responsabilidade muito grande. Só para você ter uma ordem de grandeza. Enquanto eu ganho R$500 por metro quadrado nessas casas de médio alto, na hora de vender, às vezes, o preço de venda no condomínio, R$10.000 no metro quadrado. Quanto que o corretor ganha? 6% de 10 mil. R$600 no metro quadrado. Ele não passa 1 ano e meio na obra. Ele não tem 30 anos de garantia. Se der vazamento, não vai ligar para ele. Se der infiltração, não vai ligar. Não sou contra, cara. Sou totalmente a favor. Eu só não acho que eu tenho que deixar de ganhar. Entendeu? Então, não é uma profissão bem remunerada. Mesmo empreendendo, não é uma profissão bem remunerada. Dificilmente você vê uma construtora pequena dar um salto grande igual o dono do... Cara, o cara começou com uma lojinha vendendo pastel, agora ele tá com 3 restaurantes. É que restaurante é um comparativo meio ruim, que restaurante também geralmente quebra, mas... Cara, o cara tinha uma lojinha de importados, vamos dizer. De repente o cara já tá com um container buscando coisa na China, que melhora a margem dele absurdamente e tá ganhando muito dinheiro. Então, é um mercado difícil de você crescer. Você precisa buscar outros meios para conseguir alavancar isso, chegar o quanto antes nesse cliente aonde você tem um ganho real, né? Onde você tem um ganho que seja satisfatório, que te faça dar o próximo passo, que às vezes até começa a te gerar um excedente que te permita fazer outros investimentos, que esses outros investimentos te alavancam. Então, nesse mercado em que eu atuo hoje, ele é bem difícil. Por quê? Porque o mercado já diz quanto que vai pagar. Não adianta eu falar que eu sou bom, que eu entrego, não sei o quê. Me paga 20% aqui. O cara fala, o gorila cobra 10.
ideia. Quantos metros quadrados você já fez, Pedro, na sua carreira? Mais de 50 mil metros quadrados. 50 mil metros quadrados. 50 mil. Se eu dividisse em casas de 1.000 metros, que daria 50 casas. Daria 50 casas. Se eu dividir em casas Porque pega todos os prédios, né? de 500 metros, dariam 100 casas. Não, 50 mil é. Cara, é bastante metro, né? É bastante. É muito metro. E me fala uma coisa, para quem estiver precisando construir, como é que te encontra? Como é que é a sua rede social? Como é que faz para entrar em contato com você? Bom, nas redes sociais, você consegue me encontrar por Pedro Maranhão. É fácil de lembrar, provavelmente vai digitar lá Pedro Maranhão. Vai estar lá, lógico, como Pedro Maranhão Engenheiro, então é fácil de me achar. Essa é a minha página pessoal, eu posto de obra, eu posto de investimento, eu posto de música, que eu também sou músico também, né? Posto de música, posto de basquete, então é uma página pessoal, mas ela é aberta, é uma página que eu trato ela bem profissionalmente. Aí eu tenho a página da construtora, que é a Atenta Engenharia Atenta de Atenção, então lá tem todo o portfólio aí da nossa construtora, que apesar de estar só 3 anos no mercado, a gente vem num crescimento muito bacana, né? Então, exatamente pela estrutura que a gente tem para poder fazer essa entrega. E também o pessoal pode conhecer o meu podcast, que é onde tem um podcast do Rafa, que é no Obras à Frente Podcast. Legal. Então, por lá consegue aí todos os meus contatos, todos os meus dados, ver um pouco aí da nossa trajetória. Isso dá outro bate-papo, né? Como fazer um podcast bombar. Como fazer um podcast bombar. Que não deixa de ser um negócio. Sim. Né? Não deixa de ser um negócio que você vai só pondo dinheiro e ele demora bastante para dar retorno e precisa do quê? Do R, da resiliência. Certeza. Precisa aguentar porque uma hora dá certo. E aquilo, cara, não é bater na porta certa. Que esse eu acho que é um grande erro de muita gente que começa a empreender. Você acha que você tem que bater na porta certa. Cara, no começo, principalmente, você tem que bater na porta até ela abrir. Sabe? Não espera Tem uma bater na frase porta. para isso. Diga. Muita gente diz, eu vou fazer para ver se dá certo. Deveria substituir esse mindset por eu vou fazer até dar certo. Exato. Não tem como fracassar. Exato, cara. Você vai bater na porta. Esse modelo é anti-fracasso. Anti-fracasso, cara. Você vai bater na porta até ela abrir. E a hora que ela abrir para você, você usufrui. Pra gente começar a se encaminhar pro fim, Pedro, qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito pra você e eu não fiz? Essa é boa, hein, Gabriel? Rapaz, essa Aí eu inventei, viu? Por essa daí nem o futuro esperava. Esse é o intuito. Por essa daí nem o futuro esperava. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Ó, tem uma pergunta. É até interessante que uma boa para você colocar também como sugestão para os próximos episódios. Eu vou anotar. Cara, para citar um livro, lógico que são vários, né, que formam o nosso intelecto. Mas um livro que fez muito sentido e mudou a vida. Qual foi? Cara, principalmente pelo momento. Vou dizer 2 momentos, tá? É bom que você já indica esse livro pro Eu vou dizer 2 momentos. Vou dizer logo o primeiro que me fez querer me tornar um investidor. Pai Rico, Pai Pobre. Foi o primeiro. Robert Kiyosaki. Vou nem dizer que é o melhor, cara, mas pra mim ele foi altamente impactante pela maneira como ele começa com o storytelling, né? Do que era o pai pobre e rodeado, cara, por intelectuais. E por quê? Cara, porque ele sabia como trabalhar com o dinheiro e eu falava, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Então, mesmo a minha história como empreendedor começou por esse livro. Beleza, todo o restante fez parte do meu intelecto. Mas no momento atual, tá pegando um livro atual, que no momento tá fazendo muito sentido para mim, os ensinamentos dele, o lado difícil das situações difíceis. Por quê? Esse é um livro, eu esqueci agora o nome do autor. Cara, ele tinha uma empresa de tecnologia na época da quebra das .com. Então ele vive de solavanco em solavanco. Cara, o dinheiro vai durar até sexta-feira. Cara, beleza, vamos fazer um IPO. Vamos fazer um follow-on, captar dinheiro na bolsa. Na quarta-feira descobre que a contabilidade subiu um balanço errado. Na quinta-feira ele consegue reverter e na sexta-feira consegue ter o dinheiro para pagar o salário do pessoal. E mês que vem acontece de novo. Então o que ele fala, cara? No momento que ele via as dificuldades, nenhum livro de administração de empresa ajudava ele como resolver aquilo. Então ele criou um livro contando as adversidades que ele passava e como que ele resolveu aquela adversidade. Então, cara, muitos dos ensinamentos desse livro superam muitas coisas de livro de gestão que eu já li até hoje. Porque ele fala sobre, cara, muitos conceitos muito interessantes, desde liderança, desde equipe, mesmo até pegando conceitos de outros livros, como A Arte da Guerra, né? Que, cara,
é melhor você ter um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Né? Essa eu não conhecia não, Gabriel. Anota aí. É melhor você ter um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Porque vai chegar um momento que você vai precisar guerrear. E aí, tua equipe tá preparada? E ao mesmo tempo fala, cara, existem gestores de tempo de guerra e gestor de tempo de paz. Porque você colocar o gestor de tempo de guerra no tempo de paz, vai ficar sangrando a equipe, você vai perder a equipe, você vai... Então, assim, o cara conta tudo que ele fez de errado, o momento que ele pressionou a equipe demais até ele perdeu o principal funcionário dele, o momento que ele convenceu um executivo a abandonar a carreira na outra empresa e acreditar na ideia dele, de repente a ideia dele não deu errado, como que ele faz para demitir um executivo? Então, cara, um livro sensacional para o meu momento atual. Muito. Então, ele não é um livro que fala necessariamente sobre mindset, ele é um livro, cara, de perrengue. É um livro de perrengue. Que é vida real. Vida real. Cara, eu preciso dele novamente. Porque cada vez que eu ouço um podcast que fala sobre ele, eu leio ele de novo, vejo alguma coisa, eu tiro um insight diferente. Cara, então, um livro que eu indicaria... Só pela história que você contou, eu já anotei aqui, porque eu não li esse ainda. Esse é muito bom. Então, assim, pro meu momento atual, uma pergunta... Seria um livro que mudou a minha vida, cara, vou sempre dizer o primeiro, todos os outros fizeram parte, cara. Complementar, cara, Napoleão Hill... Eu adoro. Cara, é o autor das frases que os coaches saem falando nos 4 ventos. E todo mundo acha que eles inventaram. Acho que inventaram, né? Os caras pegam o manuscrito lá, digerem e gostam até escrito igualzinho, mas tudo bem. Livros excelentes. Mas, cara, aí esse no momento atual, principalmente para quem tá empreendendo, é um livro que vale muito a pena, porque, cara, vai dar errado. E vai dar mais errado do que certo. E os livros de administração padrão que a gente tem, pinta o cenário perfeito. E geralmente não acontece o cenário perfeito, e você precisa saber como reagir ao momento que as coisas dão errado. Legal. Cara, com certeza quando você chegou aqui, eu falei que agora eram 5 horas, que a gente podia ir até meia-noite, né? Eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui até meia-noite, a gente continuaria nessa conversa boa. Mas, cara, eu queria muito te agradecer, ter disponibilizado esse tempo, ter vindo aqui, ter batido esse papo com a gente e ter dividido tantas histórias legais que eu tenho certeza quem tá assistindo, porque eu também tenho uma frase que eu carrego comigo. O inteligente, ele erra e aprende. Sim. O burro, ele não aprende nunca. E o gênio aprende com o erro dos outros. Sim. Então você compartilhou aqui um monte de histórias de vida real, um monte de perrengues de vida real, que eu tenho certeza que quem está assistindo consegue se aproveitar em muito dessa sua experiência. Então, de coração mesmo, espero que esse seja o primeiro de vários episódios, porque dá pra gente falar de engenharia, dá pra gente falar de empreendedorismo, dá pra gente falar de investimento, dá pra gente falar de tudo que a gente quiser. Você é esse cara multidisciplinar, né, na hora de falar sobre os assuntos. Dá pra gente bater um papo sobre livros. Sim. Que é maravilhoso. Nossa, adoro, né? Maravilhoso. Isso que eu falei só doido, deu uma pincelada rápida, aí eu começo a lembrar, nossa, larguei isso de fora. Então, cara, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença, você tá em casa. Imagina, eu que agradeço aí pelo convite, foi muito bom, obrigado para quem assistiu o episódio até aqui. Cara, fazia muito tempo que eu não falava sobre investimentos, então foi muito bom, foi muito gratificante, né? Fazia tempo que eu não conversava sobre esse assunto, porque, cara, acabo vivendo só o meio da construção civil e o network relacionado a essa área. Então foi muito legal reviver toda essa parte, porque, cara, foi uma parte que fez muita parte da minha vida, cara, de pegar os balanços, de ler, de estudar, de ler o livro, cara, estudar história, igual você falou do Warren Buffett, cara, como que esses caras trabalham, como que o Barça... Cara, por que o cara não quer investir na varejo, cara? Por que o varejo é ruim? Por que a Magazine Luiza tá bombando? Por que a ação tá tão cara? E, cara, então esse momento fez muito parte do meu intelecto. E parabéns aí pelo podcast, pelo espaço, cara. Eu acho o podcast um negócio sensacional, porque não é formatado igual uma palestra, então fica livre. A gente às vezes dá uma devagada, tal, mas, cara, até essa devagada faz parte do processo, fica um bate-papo leve, um bate-papo gostoso, que você consegue pôr no carro e ir ouvindo, tal, para trazer informações de pessoas diferentes que não estão aqui para criar uma imagem na internet. Estamos aqui compartilhando histórias reais da nossa vida. E o mundo precisa, né? O mundo precisa, de história cara. real. Exatamente. Porque o Instagram tá terminando com a realidade. Está terminando com a realidade. Nós estamos num momento em que os inteligentes estão cheios de dúvidas e os idiotas estão cheios de certezas. E estão cheios de certeza. Anota aí. Estão cheios de certeza e espalhando essa certeza na internet. Sem ter resultado nenhum. Sem ter resultado nenhum, mas sendo visto por muitas pessoas como especialista.
Entendeu? Então é verdade. isso que preocupa. A gente precisa trazer mais conteúdos, mais pessoas, cara, para trazer história real. Que às vezes o que deu certo para mim não dá certo para o outro, mas, cara, o fracasso do outro, a cicatriz do outro pode servir para mim, Com né? certeza. Maravilha. Muito obrigado, Pedrão. Pessoal, para quem acompanha a gente até aqui, para quem não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade. Eu tenho feito de coração esse trabalho. A gente está trazendo pessoas de altíssimo nível. A gente fez com o Renan, que é especialista em vendas. A gente fez com o Pedro hoje, que é empreendedor, é investidor. A gente fez a semana retrasada com o Léo, né, falando de Bitcoin. Não sei se você assistiu. Ainda Falou não. de lá dos Estados Unidos, cara, uma aula de Bitcoin, um negócio muito legal. Então, se você não é inscrito ainda, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, me ajuda a cumprir esse grande propósito que eu tenho, que é mudar a vida das pessoas através do conhecimento. Beleza, turma? Então eu encontro vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.